Olá, classe 11, tudo bem? Bom dia. Eu vou gravar um vídeo muito breve sobre a nossa aula de hoje. Hoje a gente começa a estudar Thomas Hobbes. Vamos estudar dois conceitos muito importantes, um que é o estado de natureza e o outro é pacto social. Thomas Hobbes é um filósofo, a gente vai estudar a modernidade, certo? Vamos localizar historicamente porque é muito importante. Thomas Hobbes é um filósofo que pensou o Estado com letra maiúscula. Vocês já pararam para pensar que nós entregamos muitas liberdades para os nossos governantes, para os nossos políticos? No caso de Hobbes, ele estava falando de um monarca, de um rei, mas vamos pensar em nós mesmos. Nós entregamos nossa liberdade irrestrita nas mãos de alguém, e esse alguém, ou essas pessoas, no nosso caso são várias pessoas, realizam restrições no nosso ir e vir, na nossa liberdade. Por exemplo, nós por acaso podemos resolver se alguém rouba nosso celular, por exemplo, se alguém comete um crime contra a nossa família, nós podemos resolver por nós mesmos? Não, né? Nós temos o Estado para isso. Vocês já pararam para se perguntar qual é o nosso interesse nisso? Por que nós entregamos isso nas mãos de alguém? Por que alguém tem mais poder do que nós individualmente? Hobbes ele vai se dedicar a essa questão, não exatamente somente a essa questão, mas também a essa questão, porque ele está preocupado com a questão da legitimação do poder político. Qual é a razão que nos levaria a entregar todas as nossas liberdades, a nossa vida nas mãos de um grande rei? Para isso, ele vai fazer um exercício de pensamento com a gente, porque, na verdade, eu já vou dar um spoiler para vocês, o interesse de Hobbes, de Thomas Hobbes, é exatamente dizer que o poder do Estado, no caso dele, o poder do rei, é legítimo. Nós precisamos dele, né? É um poder necessário. Então, eu já vou adiantar para vocês que Thomas Hobbes é um filósofo que vai dizer que o poder político é legítimo, nós precisamos dele. E para isso, ele começa com um exercício de pensamento, um pensamento hipotético, que ele não diz que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que é localizado historicamente, não. Ele vai dizer que nós tivemos um momento hipotético para que a gente pense nessa questão, né? Por que haver um poder político? Por que devemos respeitar? Porque o poder do rei é legítimo. Então ele faz o seguinte exercício de pensamento, ele cria uma hipótese para a gente refletir, e essa hipótese é chamada de estado de natureza, estado com letra minúscula, como vocês podem ver no PowerPoint, estado de poder político, estado de natureza. Estado de natureza é uma situação hipotética em que a gente deve se imaginar da seguinte maneira: imaginemos que estamos sem nenhum tipo de instância superior. Imaginemos que estamos sem a instância superior de um poder político. Então vamos imaginar a nossa vida sem polícia, sem juiz, sem políticos, sem um rei, sem um presidente, sem deputados. Como seria a nossa vida sem a figura do Estado com E maiúsculo? Hobbes ele coloca essa questão no seu livro Leviatã, sua grande obra, tá? Leviatã, só para adiantar, é um monstro bíblico. Já a gente vai entender, ou na próxima aula, né, por que esse nome Leviatã, que metáfora é essa? Por que o nome dele tem o nome de um monstro bíblico? Retornando, então vamos fazer esse exercício de pensamento, nós aqui, porque o que aconteceria conosco se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte? Nós, homens, nos entendendo sem nenhum tipo de juiz, polícia, rei, Estado, como seria a nossa vida? É essa pergunta que o Hobbes faz na sua maior obra, o Leviatã, no livro 14, capítulo 14. Não precisam saber isso, é só uma informação. E ele já responde pra gente. Ele responde que, mas antes de responder, ele vai dizer assim: peraí, vamos analisar a natureza humana? A natureza humana, para Hobbes, é ruim. Nós somos seres egoístas, gananciosos, nós nunca estamos satisfeitos. Então, diante dessa concepção de natureza humana, Hobbes vai dizer: é possível que a gente viva em paz? Seria possível que o estado de natureza fosse bom? Nós, por nós mesmos, o homem, esse ser ruim, porque Hobbes tem uma concepção antropológica pessimista, ele não acredita que o homem tem uma natureza boa, ele acredita que a gente tem uma natureza ruim, natureza humana é essencialmente ruim. Então ele vai dizer: ora,
Diante dessa natureza humana, o que esperar do homem decidindo e vivendo de acordo com suas próprias vontades e regras? Então a resposta fica clara pra gente, né? O estado de natureza, então, seria um estado de guerra de todos contra todos o tempo todo. Ora, o homem é o lobo do homem, aquela frase famosíssima que todo mundo já ouviu, né? O homem é o lobo do homem. O que significa essa frase? O homem é o lobo do homem porque, percebam, se ele acredita nessa natureza humana ruim, gananciosa, nós somos bestas, né? Bestas selvagens, entregues à nossa própria sorte, gananciosos, egoístas e sempre nunca satisfeitos. Ele tem até um nome para isso, que é estado de pleonexia, mas vocês não precisam gravar. Mas percebam que Hobbes vai dizer que nós estamos sempre em cobiça, a natureza humana, ela é gananciosa. E diante desse quadro, nós estaríamos em guerra o tempo inteiro se não fosse uma instância superior. Se não fosse a figura do Estado, ninguém teria sua vida, ninguém teria paz. A gente sentiria que a nossa vida está o tempo todo ameaçada, porque não tem lei, não tem regra, não tem direito, não tem polícia, não tem juiz, não tem rei. Não tem instância superior. Então Hobbes vai dizer, essa é a pergunta que eu falei no início da aula. Ora, nós gostaríamos disso? Hobbes vai dizer, é do nosso interesse sim entregar a nossa liberdade nas mãos de um rei, nas mãos de um Estado. Porque no estado de natureza você tem liberdade total. Você resolve seus próprios problemas, você toma o que é do outro, não tem polícia para ir atrás de você, você não tem impostos a pagar. Hobbes vai dizer assim, mesmo tendo essa liberdade irrestrita no estado de natureza, esse estado de natureza não nos interessaria, porque a nossa vida estaria ameaçada o tempo todo, ninguém teria paz, ninguém teria segurança. O homem é o lobo do homem. O estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Então ele faz a seguinte pergunta: não seria interessante então, isso tudo é hipotético, tá? Não aconteceu na história. Não seria interessante então pensarmos num pacto em escolher um monarca, um representante, e aos pés dele nós entregaríamos essa liberdade irrestrita, e dessa maneira, de volta, eles nos garantiria a paz. É esse o contrato social, o pacto social hipotético que Hobbes está falando, tá? Então, eu preciso que vocês... Esse é só um resumo, tá? Vocês precisam ler o PowerPoint e ver o outro vídeo que eu coloquei, os 30 primeiros minutos. E agora vocês precisam entender a frase, o homem é o lobo do homem, que nada mais é do que o retrato da natureza humana no estado de natureza. Como seria a nossa vida no estado de natureza? E por que Hobbes diz que nós temos interesse sim em ingressar no pacto social? E a resposta é simples, em troca de segurança, né? O rei nos dá segurança, entregamos a nossa liberdade restrita aos pés desse grande rei e ele nos devolve com segurança, tá? Qualquer dúvida, eu estou no chat e no e-mail. Bom dia para vocês, leiam o PowerPoint e outro vídeo, tá bom? Beijo!